O quarto tópico fala sobre enganos fatais. Por que devemos lutar fervorosamente pela fé cristã? Lá em Judas 1, verso 3, 4, 8 e 11, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram nas contradição de Coré. Essa pergunta, irmãos, ela é bastante interessante e podemos analisá-lo assim em dois aspectos, né? Certo. Sempre que se trata da fé cristã, de religião, sempre devemos entender que forças do mal operam contra a obra de Deus, né? Então, a pergunta é interessante. Por que devemos lutar fervorosamente pela fé cristã? Porque encontramos dois inimigos. Um inimigo espiritual, que é Satanás, e os inimigos carnais, pessoas que se deixam influenciar pelo inimigo de Deus, né? É como diz aqui, ó, a rebelião se originou com Satanás e toda rebelião contra Deus está diretamente ligada à influência satânica. Os que se opõem ao governo divino se aliam ao arquiapóstata e ele exercerá poder e astúcia para cativar os sentidos e enganar o entendimento. Então nós vemos aqui dois agentes, irmão Joel, que operam contra a verdade. Um, Satanás, que é arqui-inimigo de Deus, e ele usa aquelas pessoas que se deixam enganar por ele, né? Aí passa a ser instrumentos, né, do inimigo para prejudicar a obra de Deus. Mas a nota é bastante extensa, mas a serva do Senhor diz assim: não se pode apresentar evidência mais forte do poder enfeitiçante de Satanás do que o fato de que muitos a quem ele guia se iludem com a crença de que estão a serviço de Deus. Então esse engano é tão forte que a pessoa chega a entender que ao fazer uma obra contra Deus, ele está fazendo a obra de Deus. É interessante, né? Por isso que aqui fala que a rebelião é como um pecado de feitiçaria, né? Exato. Mais à frente ainda diz a nota: é um passo perigoso desprezar as reprovações e advertências da palavra de Deus ou de seu Espírito. Mais à frente diz: todo homem, mulher e criança que não está sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência da feitiçaria de Satanás e pelas próprias palavras e exemplo desviará outros do caminho da verdade. E por fim, a rebelião e a apostasia estão no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por isso, a menos que pela fé apoiemos nossa alma em defesa em Cristo. Então veja que a nota ela é muito enriquecedora quando fala, né, ou quando comenta o apelo que Judas faz, né? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. É isso? Então ele aqui faz um apelo, né, para lutarmos com toda a diligência em favor da fé cristã. Eu olho assim quando falo em feitiçaria, né, irmão? A nota também falou sobre o rei Saul, Saul, que ele
ele se opôs, né? Se opôs ao Senhor de tal maneira, e ele tinha todo conhecimento. Todo conhecimento, né? E alguns que têm conhecimento, mas se rebelam contra qualquer coisa, também pegam o mesmo espírito que Saul teve, na verdade. E acabam se tornando inimigos da verdade, né? Justamente. E do povo de Deus, né? Exato. Então é isso que o final da história é isto, né? Se aliam um arqui-inimigo e, consequentemente, tornam-se inimigo da verdade também, né? Isso. Apresentando outras coisas que não estão de acordo com a palavra, né? E o que é lamentável, irmão, é que quando a pessoa procura enganos, ele leva muitas pessoas junto com ele. Sim. O mal sempre tem uma influência. Ele não vai, né, sozinho. Outras pessoas vão juntos. Justamente, infelizmente. Bem, que Deus abençoe a todos. Amém.